Meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Jesus, certa vez pregando, ele disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso está em João, capítulo 5, verso 39. E nós estamos diante de um texto curioso, maravilhoso. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos examinando a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. João, capítulo 5, verso 24, é o texto que estamos lendo repetidamente em todas as nossas meditações, e daqui nós tiramos mensagens ao nosso coração. O que disse Jesus? Creio que você já deve ter decorado esse texto. Ele disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, estamos aqui fazendo o que Jesus mandou, examinando as Escrituras. Convido você e a sua família, a que mais uma vez me acompanhe na mensagem de hoje, porque estaremos trazendo mais um exemplo de pessoa que ouviu, escutou, ouviu e creu na palavra. E foi salva. O que disse Jesus? Aquele que ouvir tem a vida eterna. Nós vimos nos exemplos passados o caso do eunuco, em Atos capítulo 8, vimos também em Atos capítulo 16 o exemplo de Lídia, aquela mulher que escutou, ouviu, creu, foi salva, ela e a sua casa, e por sinal, ela e todos os seus da sua casa foram batizados, tornando-se membros da Igreja de Cristo, após terem ouvido, entendido, procuraram atender aquilo que Paulo estava pedindo em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para mais um exemplo em Atos capítulo 16 também. Eu quero ler os versos 31 a 33, um texto muito bonito, que fala sobre a salvação do carcereiro de Filipos, cidade em que Paulo estava preso. Diz assim, verso 30, e tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário que eu faça para ser salvo. Este homem interessante que, mais uma vez, nós temos aqui o exemplo clássico de quem ouve a palavra de Deus. Procura atender, porque é isso que significa ouvir, é entender e atender o que está sendo pedido. Este homem entendeu e agora ele queria atender o que estava sendo dito por Paulo e Silas. Portanto, ele diz o que é necessário que eu faça para ser salvo, para me salvar. Ele queria atender o apelo da palavra de Deus. O verso 31 diz, e eles disseram, quer dizer, Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mais uma vez estamos diante de João capítulo 5, verso 24, nas palavras de Jesus. Aqueles que ouvir, ou aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Paulo não podia dizer algo diferente da palavra de Deus. Paulo não podia usar uma outra doutrina, uma doutrina diferente a não ser esta. Paulo não poderia dizer, olha, seja batizado, crê em Jesus e será salvo. Não, porque isso seria colocar o carro na frente dos bois. Isso seria contradizer a palavra de Deus, a doutrina bíblica da salvação. Portanto, Paulo foi taxativo em responder para aquele homem. Crê no Senhor Jesus.
Paulo sabia que ele estava agora ouvindo e não apenas escutando, quando ele tem o interesse pela sua alma, pela salvação da sua alma, significa que ele estava agora ouvindo. Ele queria só atender o que Paulo estava dizendo sobre a salvação da alma. O que eu devo fazer agora para me salvar? Paulo diretamente vai ao ponto de João, capítulo 5, verso 24, nas palavras de Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É claro que o verbo ser aqui ser no futuro não está dizendo que a salvação seria dada àquele homem algum dia da vida. Mas é claro que Paulo estava dizendo, a partir desse momento você será salvo se você crer. Você será salvo também a sua casa se eles crerem. Toda a sua família será salva. Porque eles ainda não eram, então eles seriam salvos. Fica muito entendido isso aqui. Agora o verso 32, ele vai dizer o seguinte: e lhe pegaram, ou seja, lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Agora, aquele carcereiro pega Paulo e Silas, leva até a sua casa, tamanho era o interesse agora da salvação daquele homem, que já havia acontecido no seu coração, a salvação pela graça mediante a fé, que ele agora quer também que os seus em casa ouçam a palavra e também creiam, que façam aquilo que ele fez. Eu imagino ele chegar em casa e dizer para a sua família o seguinte, para sua esposa, seus filhos, sei lá quantos na sua casa, e disse, olha, encontrei esses homens que estavam presos ali. Esse homem era um carcereiro, ele guardava os presos, ele tinha a responsabilidade de dar conta dos presos. E naquele momento, naquele evento que aconteceu, naquele milagre que aconteceu, as portas do cárcere se abriram, eu imagino que ele conta toda a história para a sua esposa, lá pela meia-noite, houve um rebuliço na cadeia, aí um trovão muito forte, um estrondo muito forte, as portas se abriram e de repente os presos estavam soltos e eu sozinho. E eu tenho a responsabilidade de apresentar esses presos às autoridades no dia seguinte. Caso isso não venha acontecer, eu seria sacrificado, seria morto. Porque essa seria a sentença de um carcereiro quando deixava os presos fugirem. Ele no outro dia seria morto. Eu imagino ele contando para sua esposa essa história, para os seus filhos, para aqueles que estavam em casa. E de repente eu peguei uma espada e ia me matar. Foi quando eu ouvi este homem chamado Paulo gritando e dizendo, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E ele disse, aquilo me impactou. Não apenas ele estava ali, depois das portas se abrirem, que eles podiam terem fugido, não apenas ele estava ali, mas todos os presos que estavam lá na cadeia estavam com ele. Ele conseguiu assegurá-los ali até o amanhecer do dia, para me entregar de volta os presos. Eu imagino que ele afirmava para sua esposa, não é impressionante isto? Então, ouvindo que Paulo e Silas eram homens diferentes, eram homens que tinham uma conduta totalmente diferente, um testemunho brilhante, eu me interessei pela salvação da minha alma. E por isso perguntei para eles, o que eu devo fazer para salvar a minha alma? E eles adiantaram-me dizendo, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tanto você quanto a sua casa. Eu imagino agora o carcereiro como um homem crente, evangelizando a sua família e dizendo, eu os trouxe aqui para que eles preguem também para vocês aquilo que eles pregaram para mim. Vocês agora vão ouvir o que eles estão pregando. E a Bíblia diz que Paulo pregou a palavra de Deus para os que estavam em sua casa e foram batizados. É o que diz o verso 33 do texto que estamos lendo. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus. Agora uma família inteira salva pela graça de Deus,
depois de ouvirem a palavra de Deus. Amigo, eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas qual é o sinal, pastor, de ouvir a palavra de Deus? Já dissemos e repito, o significado de ouvir, você só vai compreender que está ouvindo quando você interessar em cumprir, em fazer aquilo que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que a vontade de Deus é que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento para a salvação. Portanto, se você ainda não tem interesse pela salvação da sua alma e da sua família, significa que ainda você não ouviu. Se você tem interesse e vontade de ser salvo, mas não tem interesse em cumprir a palavra de Deus, você ainda não está ouvindo. Portanto, espero que você tenha entendido. Espero que esses exemplos possam levar você e a sua família a crer em Jesus e, como resultado, receber dele a salvação eterna, a vida eterna para a sua alma e de toda a sua família. Este é o desejo de Deus. Famílias salvas pela graça de Deus. Faça isto e Deus com certeza te abençoará. Eu tive a experiência essa semana, uma experiência inusitada. Fui à casa de um senhor que pedia para irmos ler a Bíblia com ele. E há muito tempo esse senhor nos escutava. Esse senhor estava escutando a palavra de Deus, mas naquela manhã ele ouviu a palavra. Eu dei para ele o plano simples da salvação em Cristo. E com lágrimas ele abriu a sua boca e diz: pastor, eu recebo Jesus como meu Salvador. Naquela manhã, aquele homem foi salvo pela graça de Deus, abriu seu coração após ouvir a palavra de Deus. Hoje, ele está no reino de Deus. Ele entrou para o reino de Deus através da salvação. Que também seja essa a sua história neste dia, neste momento, nesta hora. E tomara que não apenas você, mas também toda a sua família. Eu quero terminar orando. Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui pregando e ensinando a Tua palavra. Continua, meu Deus, falando ao coração dos meus amigos que ainda não receberam Jesus como Salvador. Que os seus corações sejam abertos, que eles possam ouvir a palavra do Senhor e recebê-lo como Salvador pessoal. Nós oramos com gratidão por tudo, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço a você e a sua família. Fiquem debaixo da graça de Deus, ouvindo a sua palavra.